Livro de Neemias. Joana Monteiro, seja bem-vinda. Aleluia. Livro de Neemias. Pastor Márcio, escreve para mim, por favor, aí. Pastor Márcio está me ajudando nessa campanha. Em nome de Jesus, com a esposa dele, a cantora Margarete, no Brasil aí. Para a glória de Deus, homem de Deus. Livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo 3. Amém? Eu quero trazer essa palavra para o teu coração nessa noite. Eu tenho certeza que Deus irá bradar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Está escrito, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trazer essa palavra ao teu coração. Irmãos, Neemias, a palavra do Senhor relata que Neemias, ele tinha uma profissão de servir o rei Artaxerxes como copeiro. E a função dele dentro do palácio era servir o rei com vinho todos os dias. O trabalho dele era cuidar do rei, né? Sua alimentação. Então a Bíblia fala que Neemias, a vida dele era continuamente trabalhando, servindo o rei Artaxerxes. Mas Neemias, ele não era ali nascido naquele país. A Bíblia diz que os pais de Neemias eram de Judá, Jerusalém. E um certo dia chega uma mensagem ao conhecimento de Neemias. Um certo dia chega uma mensagem aos ouvidos de Neemias. Que mensagem foi essa, pastor? O que foi que chegou aos ouvidos de Neemias? Um copeiro, um simples servo, um simples trabalhador, como eu, como você, tem uma vida normal, cotidiana, de trabalho, né? Quem sabe Neemias ali tinha os seus afazeres no palácio, cotidiano de organização do palácio, participava de outras tarefas, ao ser somente servir ao rei com vinho, né? Porque Neemias, ele gozava e prestigiava de uma posição favorável, de uma posição privilegiada, de estar diretamente conversando com o rei Artaxerxes. Mas a Bíblia diz que um dia chegou uma notícia para ele, que a cidade dos seus pais havia sido destruída, havia sido queimada, havia sido ateada a fogo, os portões de Judá e Jerusalém haviam sido derrubados, queimados, né? O povo estava em opróbrio, o povo, alguns tinham fugido, escapado, os que não conseguiram escapar foram presos, estavam no cativeiro, e os que não estavam no cativeiro estavam no opróbrio, na miséria, na pobreza, uma cidade devastada, uma cidade destruída, uma cidade sem esperança. A Bíblia relata no livro de Neemias que os relatos chegaram até os ouvidos de Neemias que o povo estava em opróbrio, o povo estava sem nenhuma perspectiva de vida, de reconstrução. A cidade estava assolada. Aqui nos Estados Unidos eu tive, não vou dizer prazer nem a oportunidade, mas eu tive
como ver um furacão aqui após a passagem dele, furacão Michael, no ano de 2018 aqui, aonde devastou alguns condados, aonde derrubou casas, aonde destruiu prédios, e a calamidade foi terrível, irmãos. É somente vendo com seus próprios olhos para entender o que é uma cidade devastada, o que é uma cidade destruída. E eu tive a oportunidade de ver o rastro no ano de 2018 aqui nos Estados Unidos da América, aonde o furacão Michael passou, que foi notícia no mundo inteiro, o rastro de destruição que ele deixou. Casas destruídas, comércios destruídos, telhados de casa longe, né? Aquelas árvores viradas, árvores gigantes, grandes, enraizadas, com as suas raízes para cima, condados devastados. Nós oramos muito para que o furacão Michael não viesse até o condado onde moramos, né? Mas somente quem tem a oportunidade de olhar, ver de perto a devastação que é uma cidade, um lugar destruído. A Bíblia diz que Neemias, ele escuta essa notícia, ele absorve essa desgraça para a vida dele e começa a imaginar como estava o povo que ficou no opróbrio, o povo que ficou na miséria, o povo que ficou sem esperança, o povo que ficou devastado ali no meio daqueles destroços. E a Bíblia diz, relata que começou a incomodar, irmãos, aleluia, começou a incomodar a vida daquele homem simples, humilde, trabalhador, mas servo de Deus, temente a Deus, conhecedor da palavra de Deus. Eu acredito, pastor Márcio, eu acredito, irmã Sueli, eu acredito, irmã Militana, eu acredito, presbítero Geazi, eu acredito que um homem pode mudar uma nação, aleluia. Eu acredito que um homem pode mudar a sua história. Eu acredito que um homem temente a Deus, crente em Deus, em Jesus Cristo, pode mudar a situação que esteja, mesmo no opróbrio, na destruição, na devastação, na miséria, na pobreza. Ele pode, ele consegue, em Jesus Cristo, mudar essa situação. Quem acredita comigo, diga glória a Deus, aleluia. Pastor, eu estou no opróbrio. Pastor, eu estou numa situação terrível. Eu estou de uma maneira caótica, devastadora. A minha vida está de perna para o alto. Não sei mais o que fazer. A Bíblia diz que Neemias, quando ele escuta a notícia, algo dentro dele começa a mudar. Algo dentro dele começa a ser transformado. O que era uma vida cotidiana, normal, como eu falei no começo, que ele tinha até certas regalias no palácio, porque tinha acesso direto ao rei, toda aquela mordomia, toda aquela comida boa, melhor vinho, melhor comida. O incômodo foi tão grande que aquilo não começou mais a trazer prazer para ele, não trazia mais paz, não trazia mais prazer, não trazia mais satisfação. E houve sobre a vida de Neemias um espírito de insatisfação, de incômodo, para poder socorrer o povo de Judá, de Jerusalém. Um homem, um copeiro, simples, humilde, mas que carregou dentro do peito dele o incômodo, uma insatisfação, para poder ajudar o próximo, para poder ajudar uma cidade, para poder ajudar um país, para poder ajudar uma nação. A Bíblia diz, olha que interessante, no versículo 6, pastor Márcio, aleluia, que Neemias se colocou a orar, continuamente jejuar pelo povo de Judá e de Jerusalém, que estava na miséria, no opróbrio,
sem esperança. Aleluia. Esteja, pois, atento. Olha a oração do homem. Olha a oração do homem. Olha a oração de Neemias. Neemias falando com Deus. Neemias falando com Deus, irmãos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos, ó Deus. Os teus olhos abertos, ó Deus, para ouvires a oração do teu servo. Alaba, calaba, sobre calaba. Neemias agora começa a orar, pastor Márcio, dizendo: Deus, abra teus olhos, abra teu ouvido para ouvir a oração do teu servo Neemias. Estou orando, Deus, não por mim, estou orando não pela minha saúde, estou orando não pelo meu conforto que tenho aqui no palácio, mas eu estou orando por Judá, por Jerusalém, pela cidade dos meus pais, que eu soube, chegou aos meus ouvidos, que estão na miséria, no opróbrio. A cidade foi devastada, destruída, atearam fogo, queimaram os portões. Deus, Neemias começa a clamar, irmãos. Neemias começa a orar com força, e a Bíblia diz que ele orava continuamente perante Deus. Aleluia. Neemias orava continuamente perante o Senhor. Eu acredito que se nós, como igreja de Cristo, irmã Sebastiana, irmã Isabel, pastor Márcio, pastor Geazi, eu acredito que se nós nos juntarmos e orarmos continuamente perante Deus, Ele pode mudar a situação do planeta Terra. Há nações por aí estão sendo devastadas, nações por aí estão em opróbrio, economias estão sendo falidas, o povo está desanimado, o povo está angustiado, o povo está em opróbrio. Labaia, ébria. Eu sinto uma graça do Espírito de Deus aqui. Mas se você orar com irmãos, não é orar hoje, não é orar amanhã, é orar continuamente. Você sabe o que quer dizer continuamente? É todo dia, toda hora, todo instante, até mover a mão de Deus. Quem está entendendo aí diz amém. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Oh, Espírito da verdade. Tá difícil aí? Ora continuamente. Tá difícil aí, meu irmão? Ora continuamente. Eu sei que é difícil orar todo dia, toda hora, todo instante. Não desanimar, levantar a cabeça, sair do opróbrio. Eu sei que é difícil, mas Deus está falando nessa noite. Ora continuamente, ora continuamente, ora continuamente, porque o tempo é meu, o tempo é de Deus. Ai, pastor Márcio Gledson, eu estou sentindo aqui algo espiritual forte demais. Meu Deus, tem gente que ora, eu vou orar. Aí ora, Deus não falou, Deus não disse nada, desanima, desiste. Mas a Bíblia diz que Neemias orava continuamente. Olha que interessante a oração do homem. Olha a oração do homem. Versículo 6. Para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante ti de dia. Escreve, pastor Márcio, escreve aí para mim, pelo amor de Deus. De dia e de noite, 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 de dia e de noite. Aleluia. De dia, versículo 6. Quem está falando aqui é a palavra de Deus. De dia e de noite. Escreve aí, pastor Márcio. Dia e noite. Dia e noite. A Bíblia diz, irmãos, que Neemias orava dia e noite. Por quem? Pelos filhos de Israel.
Aí ele fala: teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias, ele começa a se incluir na situação. Neemias, ele poderia ficar no palácio, não poderia, pastor Márcio? Ele poderia ficar bebendo do vinho do rei, comendo da comida do palácio, dormindo bem, se vestindo bem ali, tranquilo, tranquilinho, né, irmã Lorena? Tranquilinho ali, ó. Mas a Bíblia diz que veio sobre ele um espírito do incômodo. Sabe por quê, irmão? A minha vitória tem que ser a vitória do pastor Márcio. A vitória do pastor Márcio tem que ser a vitória do pastor Geazi. A vitória do pastor Geazi agora tem que ser a vitória da Maria Gomes. É assim nós somos, temos que ser um preocupado com o outro. A minha vitória é a vitória da irmã Militana Silva. E assim vai, irmãos. A Bíblia diz que Neemias agora ele se preocupa, ele se angustia, ele fica incomodado e ele começa a orar, ele começa a orar, ele começa a orar. E a arma que ele tinha é a oração. Ei, a arma que você tem é a oração. A arma que você busca é a oração. O poder que você tem hoje na palma da tua mão é a oração, meu irmão. Alabacalabai. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, diga glória. É a oração. Olha que interessante. Neemias agora ele vai servir o vinho perante o rei Artaxerxes no capítulo 2. E o rei começa a notar sobre o semblante de Neemias que estava caído. A Bíblia diz que o semblante dele caiu de preocupação, de angústia. Quantas pessoas estão preocupadas, angustiadas aí me ouvindo? Quantas pessoas estão numa situação como a Maria Gomes, que voltou para Jesus na hora da oração, lá no Instagram? Quantas pessoas estão aí no vale da angústia, sem ter o que comer em casa, sem ter para onde ir trabalhar amanhã? A Bíblia diz que o semblante de Neemias caiu. E o rei agora olha para Neemias e começa a ver algo diferente sobre a vida dele. E ele faz uma pergunta interessante, diz assim: Neemias, por que o seu semblante caiu? Por que o seu semblante está decaído? Você está triste, eu vejo nos teus olhos. E aí Neemias, era a oportunidade que Deus criou para ele. Sabia que Deus está criando oportunidade aqui, pastor Márcio, para alguém? Sabia que Deus está criando uma oportunidade aqui para alguém agora? No meio dessa pandemia, no meio desse caos global, Deus está criando oportunidades para muita gente que está orando sem cessar, sem parar, sem desistir. Deus está criando oportunidades. Pastor, mas o mundo, o BIP global caiu, está todo mundo falido, está nada, irmão. No meio do caos, Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Só que eu estou dando aqui a receita, o endereço que lhe diz o pastor Márcio. Tem que orar sem cessar, de dia e de noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite. É somente para os guerreiros, é somente para as guerreiras, é somente para aqueles que creem e acreditam, meu irmão. Oh, aleluia! Não é verdade, pastor Márcio? A Bíblia diz que Neemias começou a orar de manhã e de noite e de manhã. Ele poderia se isentar, ele poderia ficar na dele, ele poderia ficar lá do lado do rei, comendo bem, morando bem, dormindo bem, se vestindo bem. Aliás, o problema não era dele. Quem pecou não foi eu, foi eles. Então que eles que se virem lá. Irmãos, nós estamos numa epidemia global. Nós estamos numa epidemia econômica, financeira global, de saúde, de tudo. O seu problema tem que ser o meu problema. O problema do pastor Márcio tem que ser o meu problema. Eu tenho que orar por ele, eu tenho que orar pelo pastor Juscelio aí, que entrou. Eu tenho que orar pela Priscila, eu tenho que orar pelos irmãos, eu tenho que orar pela igreja, a igreja orar por mim. Esse negócio de individualidade acabou. É por isso que o mundo está precisando de um choque. Aleluia! Olha que interessante. A Bíblia fala que Neemias, ele olha para o rei Artaxerxes e começa a falar a verdade. E disse: rei, é verdade, meu semblante está descaído, porque... Olha que interessante o capítulo 2. E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, nem senão tristeza de coração? Então temi com muito grande de maneira, porque o rei descobriu que Neemias estava triste.
Neemias agora confessa ao rei e disse: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos meus pais, no sepulcro. Você sabe, irmão, eu vou ser bem sincero aqui com você. Eu vou ser bem sincero com os irmãos aqui. Se eu estiver errado, me corrija. A partir do momento que eu não me preocupar se o pastor Márcio está bem, a partir do momento que eu não me preocupar com a obra de Deus, se ela não está bem, eu não sou mais digno de falar e pregar no nome de Jesus. Porque a partir do momento que a dificuldade espiritual do meu irmão, como a nossa amada irmã Maria Gomes Lima pediu ajuda em oração agora e voltou para Jesus, se isso não me sensibilizar, eu preciso nascer de novo. Tem algo errado comigo. Não é verdade, pastor Márcio? A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 3, e disse ao rei: vive o Senhor, vive, ó rei, para sempre, como eu não estaria triste. Nós vemos notícia aí do mundo, pessoas morrendo. Essa tristeza tem que tocar em você, porque a dor é grande na vida do próximo, tem que ser na minha. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar de dia e de noite para que Deus mude essa situação, para que Deus inverta essa situação. A Bíblia diz que Neemias agora diz para o rei: existe uma maneira de mudar essa situação. E o rei fala: qual é a maneira? Aí Neemias fala: me manda ir até eles, até a cidade do sepulcro dos meus pais. Se eu for lá, eu vou ajudar, eu vou tentar mudar a situação. Neemias pede cartas agora ao rei, para que ele faça a viagem e vá até lá. Um homem, uma pessoa, um homem. Eu não estou falando aqui, pastor Márcio, de um exército. Eu não estou falando aqui de uma construtora. Eu não estou falando aqui de caminhões, carretas. Pastor Márcio é engenheiro civil aí, sabe, tratores, carreta, caminhões de material de construção, pode erguer uma cidade, não é verdade, pastor Márcio? E um homem, somente um homem, com as mãos, o que ele pode fazer? O que ele pode mudar? Que história ele pode deixar? Erguer uma cidade com as mãos, sem recurso nenhum? É o que nós estamos vivendo hoje, irmão. Nós achamos que para fazer alguma coisa precisamos de dinheiro, precisamos de recurso, precisamos de algo grande. Neemias não tinha nada nas mãos. Sabe o que Neemias tinha nas mãos, pastor Márcio? Apenas algumas cartas para chegar até Judá e Jerusalém em paz. Mas Neemias carregava no seu peito um propósito. Deus já falou nessa noite sobre que o tempo é dele, Kairos é o tempo dele. Deus está falando agora que aquele que carrega um propósito no peito, no coração, no tempo dele, ele vai erguer a tua vida, vai mudar a tua situação. Mas Neemias carregou no peito esse propósito. A Bíblia diz que o rei assinou cartas para Neemias. Ele pega as cartas, começa a viagem dele, passa. Quando ele chega, estou acelerando aqui, quando ele chega lá em Judá, em Jerusalém, no capítulo 2, o versículo 12, ele fala assim, olha que interessante, olha o que Neemias encontrou lá, irmãos, olha o que Neemias encontrou lá. E de noite, versículo 12 do capítulo 2, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer. Em Jerusalém não havia comigo animal algum, senão aqueles que estavam montados. De noite saí pela porta do vale, pela banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, contemplei os muros de Jerusalém, olha aí, que estavam fendidos,
e as suas portas que tinham sido consumidas, queimadas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, voltei e entrei pela porta do vale, assim voltei. Neemias olhou o cenário. Neemias olhou o cenário. E o cenário era de terror. O cenário era de pobreza, destruição, morte. Fedia aquela cidade a morte. Fedia aquela cidade a madeira queimada. Não se podia andar a cavalo lá dentro por causa do monturo, dos entulhos, das casas que foram destruídas. Olha o cenário de terror. Eu já vi um cenário parecido com esse, quando o furacão Michael passou pelos Estados Unidos aqui, e alguns condados eu pude chegar próximo para ver. É um caos, é uma destruição total. Fede, o cheiro é mau. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo isso? Só que Neemias não se deixou abater pela situação e pelo cenário de horror, porque dentro dele carregava um propósito em seu coração. Dentro de Neemias carregava no peito dele um propósito. Não importa o cenário que você se encontra, não importa. Não importa, é importante o propósito que você carrega dentro do seu peito. Se você carrega um propósito de Deus, Deus, aleluia, abençoará esse propósito. Deus te dará condição, te dará meios, vai abrir caminhos para você realizar esse propósito dentro do seu peito. A Bíblia diz que Neemias, ele não declarou a ninguém, irmão. Ele não abriu a boca dizendo vai ser difícil, como é que eu vou fazer, é impossível, não. A Bíblia diz que Neemias começou em seu coração dizer, eu vou começar por aqui, eu vou fazer por aqui, eu vou fazer a minha parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte que Deus fará dele. Faça a sua parte que Deus vai realizar dele. Pastor, mas eu não consigo. Peça ajuda a Deus. Pastor, mas eu estou sem visão. Peça ajuda ao Senhor. Nesse momento é só Deus que vai te ajudar. Mas se você carrega esse propósito no seu coração, olha que interessante. E não souberam ninguém. Elias não falou para ninguém. Para ninguém. Neemias não falou para ninguém o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer. A missão de Neemias era Deus e ele e Deus. A missão de Neemias era no silêncio. Tem hora que Deus quer que você trabalhe no silêncio. Tem hora que Deus quer que você haja no silêncio. Tem hora que Deus quer que você execute as tarefas no silêncio. Tem hora de abrir a boca e bradar? Tem. Tem hora de contar o testemunho? Tem. Tem hora de falar, Deus me abençoou, eu sou próspero, eu sou abençoado? Tem. Mas tem momento que Deus quer trabalhar com você no silêncio. Deus nessa noite está falando para muitas pessoas aqui, que vão ver esse vídeo, que vai chegar na sua casa, que vai chegar na sua cidade, que vai chegar na sua vida. Fecha a boca, fala somente para Deus a tua dor, porque quando você fala para o próximo, quando você fala para o outro, não é mais segredo. O diabo escuta, os homens escutam, e Deus quer agir no silêncio. Deus quer trabalhar no silêncio. O tempo é de Deus, como foi pregado aqui hoje. O tempo cross é o tempo de Deus. Muitas das vezes queremos acelerar o tempo de Deus, queremos passar na frente de Deus. Neemias foi no tempo de Deus e começou um trabalho grande, uma obra grande no tempo de Deus. A obra era tremenda, que Neemias não teve tempo de ouvir ninguém.
nem Sambalate, nem Tobias. Porque sempre vai aparecer aqueles para te atrapalhar. Sempre vai aparecer aqueles para te impedir, para te desanimar. Irmãos, tem pessoas que sugam, vivem, sabe do quê? Do entusiasmo da outra, do vigor da outra. A pessoa fica ali igual um sanguessuga em cima. O sangue, sabe o que é o sanguessuga ali, ó? Sugando o vigor, a alegria, o ânimo da outra pessoa. Enquanto não vê aquela pessoa desanimada, cabeça baixa, triste, angustiada, ela não sai de cima. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim, tem vidas assim. Tem pessoas que só ficam dessa forma. Não pode ver você bem, não pode ver você alegre, não pode ver você com um projeto que vem te desanimar, que vem te colocar para baixo, que vem te deixar para mais baixo do que uma barriga de cobra. Ah, não faz isso que não vai dar certo. Quem é você? Quem você pensa que é? Isso aí que você está querendo fazer é impossível. Olha para você, você é pobre, você é feio, você não tem nem estudo. Tem pessoas assim, irmãos, e é no nosso meio, que ficam ali igual sanguessugas, sugando o teu vigor, sugando tua fé, sugando tua alegria. Mas nós estamos aqui nesta noite para repreender esse espírito de erva daninha. Essa coruja não vai fazer ninho na tua mente. Essa coruja não vai fazer ninho na tua casa. Essa coruja não vai fazer ninho nos teus projetos. Esta coruja não vai fazer ninho na tua caminhada, não. Aleluia, em nome de Jesus, a águia de Deus vai pegar essa coruja e vai matar. Aleluia, e vai tirar você desse vale, vai te levar para o projeto de Deus. Ei, Judá, Jerusalém está te esperando para uma grande obra. Deus conta com você, Neemias. Deus colocou esse projeto no teu coração, não foi à toa, não foi em vão. Aleluia. Um dia, irmãos, eu vou falar porque eu não tenho vergonha. Um dia uma pessoa no Brasil aí, que eu ganhei para Jesus, que eu ganhei a família para Jesus, e foi minha ovelha um bom tempo, pastor Márcio. E essa pessoa prosperou, não vou dizer o nome por ética pastoral. Essa pessoa cresceu financeiramente e um dia virou para mim, Pai do Senhor, irmã Regina Andrade aí de Goiás, Morrinhos. Um dia essa pessoa virou para mim e disse assim: eu tenho vergonha do senhor quando o senhor escreve, porque o senhor escreve errado. O senhor não pode escrever errado no meu Facebook, porque eu tenho amigos importantes, tenho empresários que me seguem no Facebook, e o senhor é meu pastor, mas o senhor escreve muito errado. O senhor tem que tomar cuidado com isso. E eu ouvi dessa forma. Então tem pessoas, irmãos, que na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida, são pessoas que, infelizmente, se preocupam só com o umbigo delas. Se preocupam em viver no palácio do rei. Se preocupam em beber do vinho melhor, da comida melhor, da aparência. Se preocupam com a vestimenta. Se preocupam com aquilo que alguém pode lhe oferecer. Se preocupam com a estatura. Se preocupam com a vaidade. Quero ver agora aí com Covid-19, a vaidade. Todo mundo de máscara na cara. Não é verdade? E eu ouvi isso. Eu falei: irmã, é o que eu sou o que eu sou. Posso escrever errado, posso não escrever direito, mas eu sou um homem de Deus, né? Se você tem vergonha de mim, então me exclua do seu Facebook, não é verdade? E arrume um pastor aí, intelectual, advogado, do seu meio, e siga ele, porque eu sou assim, né? Então, Neemias, ele não declarou a ninguém sabia o que ele tinha no coração, o propósito que ele carregava.
era um propósito somente dele e de Deus. De Deus e dele. Dele e de Deus. Então a ordem nessa noite é: o propósito que você carrega, guarde ele no teu tempo, no teu coração, que o tempo de Deus vai chegar. Que o tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo que foi pregado lá atrás, aí no Instagram do pastor Jazir, meu amigo. Vai chegar. É um sentimento que você vai ter que carregar. Mas o tempo de Deus vai chegar. E quando ele chegar, você vai edificar essa obra, vai dar certo. Os muros vão ser erguidos, os portões vão ser colocados, a cidade vai ser restaurada, sua vida vai ser edificada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Neemias começou a trabalhar, irmãos, começou a edificar. Primeiro ele começou a limpar a cidade, tirar o monturo, tirar a sujeira, tirar os escombros. Tem hora que precisamos fazer uma limpeza na nossa vida. Precisamos tirar o que não presta. Fazer uma seleção de amizades. Amizades que ficam só sugando, igual a erva daninha, fazendo um ninho de coruja na tua cabeça. Tira fora. Limpa da tua vida. Tira. Vai saindo pela direita. Vai se esquivando pela direita. Deixa pra lá. Não faz parte mais do seu rol de amizade. Exclua do seu Facebook. Exclua das suas redes sociais. São pessoas que são erva daninha. Sabe o que é erva daninha? Faz ninho para coruja. Quer sugar teu vigor. Quer tirar a tua alegria. Quer tirar, quando você morrer espiritualmente, ela vai passar para outra. E assim é a vida dela. De casa em casa, de vida em vida. Não tem vida própria. Vive a vida das outras pessoas. Quem está entendendo diz amém. Deus nessa noite está falando para você que a obra é grande. Embora que o cenário seja de terror, embora que o cenário seja de tristeza, embora que o cenário seja no opróbrio, mas os que ficaram na miséria. Mas Neemias chegou e disse: vamos mudar essa história, porque eu venho em nome do Senhor. Eu prego nessa noite em nome do Senhor. Eu falo em nome do Senhor. Nós estamos nesta campanha em nome do Senhor. Agora não deixa ninguém fazer ninho na sua mente, na sua cabeça, dentro da sua casa, falando de morte, falando de praga, falando de peste, falando de medo, de terror, aterrorizando sua mente, sua cabeça. Fala: ó, na minha casa não tem lugar para isso. Aqui é louvor, adoração ao meu Deus. Aleluia. Sai para lá. Vai pro vizinho. Aqui não. Neemias, se ele fosse dar ouvido, irmãos, aos Tobias e aos Sambalate, a cidade não tinha sido edificada, a cidade não tinha sido reconstruída, a cidade estava em opróbrio, a cidade tinha sido ficado queimada. Deus nessa noite, para finalizar aqui, Neemias edificou a cidade, ergueu os muros, as dificuldades foram imensas, mas o projeto de Deus foi concluído. O projeto de Deus foi feito. O projeto de Deus foi restaurado. Neemias veio de longe para poder atender o chamado de Deus. Neemias deixou o conforto e o bem bom para socorrer um povo em opróbrio. Deus nessa noite, pela sua santa palavra, está te dizendo: carregue esse projeto no seu coração, que o tempo é dele. Ore de dia, mas ore de noite. Mas ore continuamente. Ore você continuamente. Oramos junto continuamente. Mas Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir o teu clamor, para que o que esteja em opróbrio, o que esteja destruído na sua vida, o que esteja queimado na sua vida, que não tem mais esperança,
Deus venha reconstruir, Deus venha erguer, Deus venha te erguer nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Hoje é a 4ª noite da campanha Esconderijo de Deus. O pastor Geazi deu uma saudação aí no Instagram, o pastor Márcio Glécio também deu uma saudação no Instagram, muito boa palavra, mas as redes sociais estão travando. Eu entreguei essa palavra que Deus pôs no meu coração, que nós estamos no tempo de carregar projetos, nós estamos no tempo de edificação, nós estamos num tempo de opróbrio, de miséria, de destruição, mas é nesse tempo que Deus quer levantar os Neemias, que querem sair dos seus confortos para edificar, reerguer lugares que estão sendo destruídos, lugares que foram destruídos já. Na sua vida tem lugares que foram destruídos, mas Deus quer erguer, Deus quer te levantar. Fique com essa palavra, guarde ela no teu coração, não diga nada a ninguém. O que Deus pôs dentro de você é teu. Amém? Para a glória de Deus. Amanhã, à 5ª noite, aí o pastor Márcio está falando, em nome de Jesus, estaremos glorificando ao santo, poderoso nome do Senhor. Vamos orar? Aqui já são quase 9 horas da noite. No Brasil aí já vai dar 11 horas. Amanhã estamos aqui em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Márcio, agradecer ao pastor Geazi, aos irmãos que estavam lá no Instagram, os irmãos que estão aqui na página. E assim mesmo, nós vamos caminhando assim. 21 noite, 21 dias. Um beijo no coração a todos. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai Celestial, eu te louvo e bendigo nesta noite, Senhor, pela tua palavra. Senhor, pela vida da irmã Maria Gomes Lima, que voltou para Jesus, pela vida dos irmãos que estão aí, que receberam essa palavra, que é tempo de carregar propósito, é tempo de reconstrução, é tempo de não desanimar, é tempo de orar de manhã e de noite, é tempo de se manter na posição que Deus quer que nós fiquemos, é tempo, Senhor, de carregar em nossos corações essa chama, essa ardente chama de reconstruir o que foi destruído. Ninguém vai desanimar, ninguém vai parar, ninguém vai desistir, porque o Senhor está conosco. Eu abençoo a vida de cada um nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor, que a paz e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja na tua vida. Uma boa noite, durma em paz, seja guardado no esconderijo de Deus. Amém. Glória a Jesus.